Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola. Olá, Raquel Bossari, tudo bem? Segunda-feira, dia de falar de futebol, dia de falar de Brasileirão. E claro, vamos falar também do Campeonato Regional, tá bom? Oferecimento especial Irmão Supermercados, orgulho em te atender bem. Em Caratinga, em 4 endereços, na Avenida Catarina Semini, na Praça Cesário Alvim, na Rua Raul Soares e também no bairro Santo Antônio. Irmão Supermercado, variedade, qualidade e o menor preço. Enche o carrinho, pague pouquinho lá no Irmão. Ok, vamos começar falando então do Brasileirão? Vamos falar do Brasileirão porque o Brasileirão tá apertado, hein? O Brasileirão tá muito apertado, o Flamengo liderando com 36 pontos, o Santos também com 36 pontos, tá perdendo ali no saldo de gols. E sem dúvida nenhuma, campeonato afunilando, o campeonato muito bom e principalmente muito disputado. E a gente teve bons jogos neste final de semana. Para começar, tivemos um jogo que não foi tão bom não, né? O São Paulo, do técnico Cuca, do Daniel Alves, empatou com o time reserva do Grêmio em 0-0, resultado ruim para ambos porque se distanciaram um pouco aí da parte de cima da tabela. Outro resultado importante também foi a vitória do Santos, esse sim. Vamos ver então o gol do Peixe da Vila Belmiro. O Santos bateu a Chapecoense por 1-0, gol contra do Gum, zagueirão Gum. Quem tem Gum tem medo, né? Pois é, o zagueirão Gum fez das suas. Foi lá e fez um gol contra, dando a vitória para o Peixe. O Santos assim volta a vencer no campeonato e principalmente se mantém ali na disputa da liderança com o Flamengo, o time do Jorge Sampaoli, 1-0, gol contra do zagueiro Gum da Chapecoense. Santos empatou em número de pontos com o Flamengo, 36 pontos, está ali cabeça a cabeça. Por falar no Flamengo, o time da Gávea fez um jogo muito bom contra o Palmeiras. Era aquele jogo chamado de 6 pontos, onde você ganha os seus pontos e evita que o adversário ganhe 3. Teoricamente, era para ter sido o jogo dos 6 pontos. Mas quando a bola rolou, não foi bem isso. A superioridade flamenguista foi avassaladora. O time rubro-negro foi muito superior ao Palmeiras, controlou o jogo o tempo inteiro e venceu com facilidade surpreendente. Eu até imaginava que o Flamengo fosse favorito para o jogo sim, mas não imaginei que fosse vencer com essa facilidade toda e poderia ter sido até mais. O placar clássico, 3-0 Flamengo. E o Palmeiras do Felipão ainda não venceu depois do retorno da Copa América. Curioso, hein? O time do Felipão, que está balançando no cargo lá no Palmeiras, a torcida está pressionando, não conseguiu vencer. E contra o Flamengo, o time não viu a cor da bola. Foi engolido pelo Urubu. E aí o Jorge Jesus está rindo à toa. O português, que dirige o Flamengo hoje, está muito contente com o desempenho da sua equipe. E, na verdade, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, o William Arão, o time realmente tem jogado muito bem. É óbvio que o flamenguista precisa conter a euforia. Ainda falta mais de um turno para finalizar o campeonato. Mas o time tem dado responsabilidade em campo. O time tem correspondido em campo. E é isso que o flamenguista tem gostado. Já o Palmeiras, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores da América, e agora vê o Flamengo abrir um pouquinho aí no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar dos times de Minas Gerais então? Oferecimento especial da distribuidora de Gás Santos. Se o gás acabar, só ligar 3321-1140. Assim que você ligar, seu gás vai chegar. A maquininha do cartão vai junto para facilitar a sua vida. Olha, se o gás acabar, não se preocupe. Pega o telefone e liga 3321-1140. Você ligou, seu gás chegou. Distribuidora de Gás Santos. Ligou, chegou. Vamos falar dos mineiros que jogaram no domingo às 7 da noite, jogos no mesmo horário, tanto o Atlético como o Cruzeiro. O Cruzeiro recebeu o Vasco no Mineirão. E a expectativa era que o Cruzeiro vencesse a partida, afinal jogando em casa, tem um time mais qualificado que o Vasco da Gama, embora o time do Professor Luxemburgo tenha feito aí uma boa campanha dentro das suas limitações. Quando a bola rolou, o Cruzeiro realmente controlou a partida, mereceu a vitória, mas o gol só saiu dos pés do garoto Maurício. Isso mesmo, jogador vindo da base do Cruzeiro. Dessa vez não foi Fred, não foi Thiago Neves, não foi Robinho. Foi o Maurício que fez o seu primeiro gol como profissional com a camisa cruzeirense.
Rogério Ceni fazendo aquilo que se espera dele, né? Olhando para a base, dando oportunidade, porque eu imagino no ano que vem a diretoria cruzeirense deve fazer uma limpa, esse mesmo nome, deve fazer uma limpa no elenco. E o Rogério Ceni, acredito, vai ter carta branca para dispensar e contratar quem ele quiser. Mas antes disso, até pela questão da dificuldade financeira, o Cruzeiro deve olhar também muito para a base, e a base cruzeirense sempre tem bons jogadores. Esse Maurício mesmo é muito bom jogador, não só pelo gol que fez, mas porque entrou no jogo e jogou muito bem. Bom, o Cruzeiro venceu, continua na 16ª posição, mas abriu 4 da zona de rebaixamento. Isso é um alívio para o torcedor, que já começa a olhar para a parte de cima da tabela. E quarta-feira tem o desafio contra o Internacional. Jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que em casa o Cruzeiro perdeu por 1-0, quando era dirigido ainda pelo Mano Menezes. De lá para cá, o time evoluiu sob o comando do Rogério Ceni. E agora a expectativa é que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo contra o Internacional lá e quem sabe vencer por 1-0, forçar os pênaltis, confiar no Fábio, quem sabe, hein? Bom, vamos falar do Galo? O Galo foi à Arena Corinthians, aniversário do Timão, casa cheia, o time de Parque São Jorge queria fazer a festa, mas o Atlético jogou bem, o Atlético não jogou mal. O time correspondeu dentro de campo àquilo que queria o Rodrigo Santana. Um time que não se fechou, um time que soube jogar a partida, que soube agredir o adversário, um time que jogou futebol. E o Cleiton, coitado do Cleiton, jogando muito, grandes defesas, quase terminando o jogo, ele dá um presente para o atacante corintiano e dá o gol da vitória do Corinthians no pé do Gustavo. 1-0 para o Corinthians, resultado que derrubou o Atlético para a 7ª posição. O Corinthians chega à 3ª posição na tabela. Isso mesmo, o Corinthians ultrapassou São Paulo e Palmeiras. E o torcedor do Timão já está começando a acreditar no título. E pode acreditar, porque o time é forte, o time é bem montado. O Carille soube montar o time do Corinthians de novo. Aliás, remontar o time do Corinthians de novo. E o corintiano tem motivos para confiar sim. O time é muito, mas muito bom e é muito forte. Então, eu acho que tem todo motivo para acreditar. Já o atleticano ficou chateado com a derrota, é frustrado, até porque ele esperava vencer, quem sabe, e colar ali no G4. Ficou ruim, caiu para a 7ª posição. Mas o Atlético já deixou claro, a prioridade é a Copa Sul-Americana e agora contra o Colón de Santa Fé, time argentino, depois de eliminar o La Equidad. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Regional, porque a competição está marcada para ter início dia 15 de setembro. Amanhã, dia 3 de setembro, vamos ter o último arbitral. Vai ser exatamente para bater o martelo sobre regulamento, número de equipes e divisão de grupos e principalmente, quem sabe, já sair da primeira rodada da competição. Portanto, amanhã, dia 3, às 19 horas, na sede da Superintendência de Esporte do município, ali ao lado da Caixa Econômica Federal. Os interessados em jogar o Campeonato Regional, aqueles que já confirmaram e até mesmo aqueles que não confirmaram ainda que vão jogar a competição, o certame de 2019. Início marcado para 15 de setembro. Portanto, vamos ter bola rolando em Caratinga, no Regional de Futebol da Liga Caratinguense de Desportos. Raquel, eu volto no meio de semana para poder falar de Cruzeiro e Inter, hein? Aquele abraço, ótima semana para todos.